Oi, pessoal. Hoje eu vou trazer a lista dos 10 personagens mais poderosos de Undertale para vocês. Por incrível que pareça, o primeiro lugar não é Frisk e nem mesmo Carol. E muito menos nosso amado Esqueleto Sans. Venham comigo e vocês verão a lista definitiva, na minha opinião, sobre os 10 personagens mais poderosos de Undertale. Bem, a lista irá iniciar de trás para frente, né? Do 10º lugar até o primeiro lugar. Será dessa maneira que eu irei fazer aqui no vídeo. Então, eu espero que vocês gostem da lista. Eu vou falar sobre o nome, algumas características, status de acordo com os arquivos do jogo e do próprio que é demonstrado no jogo dos personagens. Está bem? Fiquem com o vídeo. Para iniciar a nossa lista, vamos estar eliminando como 10º lugar, né? Ou colocando como 10º lugar Flowey, com determinação, porém antes de virar Azriel. Aqui vamos considerar como se Flowey e Azriel fossem pessoas diferentes, sabe? Por conta de serem formas diferentes. Apesar que eu considero o Flowey e o Azriel o mesmo personagem, muitas pessoas não consideram nem mesmo o Flowey, nem mesmo o Omega Flowey, que na verdade se chama Photoshop Flowey, e nem mesmo o Azriel como as mesmas pessoas. Então aqui no vídeo eu também não irei considerar como se fosse, está bem? Enfim, os pontos de vida dele já começa com variável, porque o Flowey base tem uma quantidade de pontos de vida e o Omega Flowey uma quantidade de vida declarada como infinito. Seus maiores feitos são roubar 6 almas humanas, né? Que com as 6 almas humanas ele consegue até mesmo acessar nossos arquivos de save e afins. Ele tem a consciência sobre o tempo, sobre as linhas temporais. Ele mesmo fala sobre os nossos resets e afins. Ele pode resetar o mundo várias vezes, como ele mesmo disse que já resetou o mundo e matou todos da linha do tempo e depois resetou de novo. O seu ataque é de 30 até 50 e sua defesa de 0 a 20. Bem, ele é um personagem forte, sim, com certeza, né? Ele até age como uma forma de vilão principal, de acordo com a linha do tempo, com a rota pacifista e a rota neutra. Ele age como o verdadeiro antagonista ali do jogo. Eu particularmente não curto muito o Flowey em si, mas eu gosto pelo fato de que ele carrega a essência do Azriel e ele acaba se tornando um Azriel quando consegue todas as almas e afins e tudo mais, tem toda aquela gameplay final. Então sim, ele é um bom personagem, ele é forte e ele fica na lista como o 10º lugar. E agora vamos ao próximo. Bem, em 9º lugar vamos colocando a nossa Milf Cabra, mulher cabra, Toriel. Certo. Ela tem 4.400 de vida, que acaba sendo variável entre ataques e defesa que são estimados pelo turno dela. O ataque base dela é 80. A defesa dela é 80. Ou seja, de acordo com esses status, ela acaba sendo igualmente. Ela tem ataque e defesa igualada com as de Asgore. A Toriel, ela evita matar o humano, né? A criança caída, que no caso é Frisk, mesmo quando ela poderia. E de certa forma ela libera ali de forma mecânica ali do jogo, né? A morte, né? Tipo, a mecânica ali do jogo, ela meio que bloqueia você seja morto caso você tenha usado uns 3 poupar, 2 ou 3, se não me engano, era alguma coisa assim. E aí você leva o dano até ficar com uma quantidade de vidas que caso você levasse mais um dano você morreria, mas aí ela começa a desviar os ataques. Ou seja, a intenção de crueldade de Toriel é 0. Ela basicamente, por conta desse fator de intenção 0, ela tem a força reduzida nas cenas. Então, provavelmente se ela tivesse no seu status mais cruel, se ela quisesse realmente matar Frisk, com apenas um ataque ela mataria. A Toriel,
Até mesmo o seu nome faz analogia a tutorial. É tanto que as ruínas é como se fosse um tutorial do jogo. Tem a questão de mostrar como que é uma batalha, a questão de mostrar um boss, que no caso seria tutorial, a questão da questão do agir, como funciona o combate em si, tudo é mostrado ali nas ruínas. Inclusive, é mostrado também a questão sobre poupar e tudo mais, o save, o load. Claro que a tutorial não fala sobre o save e o load, mas o primeiro local que nos é apresentado o save e o load é justamente nas ruínas. Quando você entra nas ruínas após ser salvo pela tutorial, pelo confronto com Frollen. Pra mim, a tutorial é um grande personagem, é um dos melhores personagens do Undertale, na minha opinião. Claro que o Toby Fox, ele sempre faz personagens que não são totalmente perfeitos. Ele faz personagens completamente humanizados. Então, Toriel tem sim seus pontos ruins, como nós não sabemos exatamente por que ela deixou Asgore, porque, de acordo com o Deltarune, ainda não sabemos o motivo exato que ela terminou com Asgore. Porém, não parece ser um motivo plausível, pelo menos até agora. Então, Toriel, sim, é um personagem bem humanizado e eu gosto dela. E o 8º lugar vai acabar surpreendendo vocês, porque talvez em nenhuma lista que vocês peguem de 10 personagens mais poderosos de Undertale, você vê esse personagemzinho aqui, e é o Napistablook. Ah, mas Denki, por que você colocou o Napistablook nessa lista? Tá maluco? Então, o Napistablook já começa por esse ponto. Ele não tem um corpo físico, ele é um fantasma. Ou seja, ele não tem pontos de vida. Ele não pode ser morto. Simplesmente. Ataque e defesa dele é 0. Mas isso não representa sua resistência real. Literalmente, sabe por quê? Porque quando o Asriel apagou o universo inteiro de Undertale, o Napistablook afirmou que ele viu um clarão e todos haviam desaparecido. Ele pensou até que, se eu não me engano, que tinham ido para uma festa e não haviam convidado ele, sabe? Alguma coisa assim. Ou seja, isso coloca ele como uma entidade que é completamente resistente à apagação universal, delete metafísico, como vocês preferirem chamar. Ele pode alterar o ambiente, né? Já vimos ele fazendo isso durante o combate dele contra a Frisk. Ele chora bala, que causa dano, e ele causa campos de música hipnótica também, durante a luta. Ele ignora a vida e a morte, já que é um fantasma, né? Claramente. E claramente o maior feito dele é resistir ao reset que o Azrael fez, né? Não sabemos exatamente se foi um reset cósmico, um apagamento existencial, delete metafísico. Só que nenhum dos personagens, além de Frisk, que foi demonstrado, resistiu. Poderia ser que Gaster tenha resistido, mas isso não é dito em nenhum lugar. Então, até agora, temos afirmado que Frisk e Napistablook resistiram ao apagamento total do universo. Napistablook nos é colocado como um personagem inicialmente bem depressivo, né? Que ele acha que ninguém vai ouvir as piadas deles, ele acha que nós estamos perdendo nosso tempo só de estar falando com ele, só que não, ele é um DJ, ele faz música, tudo mais. Tem um momento muito especial também, quando vamos no quarto dele, nós deitamos naquele local lá que ele fica e tem toda aquela questão do cosmos, dos universos e afins. É muito louco. Napistablook é um personagem incrível. Como eu disse, Toby Fox sempre constrói personagens completos. Até mesmo personagens secundários, se a gente for analisar e se aprofundar neles, a gente encontra uma fagulha de humanização neles, de profundidade. Personagens com várias camadas. Napistablook, inclusive, ele tinha um relacionamento com o Mettaton quando era um fantasma. Isso mesmo, o Mettaton era um fantasma. Bem, é isso aí, pessoal. Na parte da Napistablook. Eu já terminei. Agora vou seguir. Agora vamos para o 7º lugar dessa lista. Em 7º lugar, eu vou colocar o Mettaton Neo. Por que o Mettaton Neo? Porque eu não estou falando simplesmente do Mettaton Neo que é nos apresentado, né? Eu estou falando sobre dos arquivos internos.
ele tem 9.999 pontos de vida. Ele tem 90 de ataque e 9 de defesa. Basicamente, ele não tem muitos feitos, né? Que eu posso falar aqui. Mas eu posso falar o seguinte: o corpo dele foi projetado exclusivamente para aniquilar humanos. E nos arquivos internos ele possui status altos, mas o Toby Fox programou ele para ser um personagem que não luta. Inclusive, se você tentar fazer qualquer ação durante a sua luta contra ele, ele não faz nada, literalmente nada, ele não te ataca, nada. Ele só fica parado esperando seu ataque, basicamente isso. O potencial que ele tem, que ele tinha, teve, enfim, era gigantesco, só que foi completamente inutilizado, jogado fora. Ele tá ali no 7º lugar, mais pela questão dos status que ele tem nos arquivos internos e para o que ele funcionaria. Ele realmente seria um personagem que daria trabalho na Rota Genocida e afins, só que, né, como sabemos, ele não foi programado para lutar dentro do jogo, né? Ou seja, ele não tem essa gameplay difícil, ele não tem uma gameplay dificultada que realmente faça ali com que ele lute contra a gente. Apesar disso, falando do próprio Mettaton, sem ter o Mettaton Neo e afins, o Mettaton pra mim é um personagem muito carismático, inclusive. Ele é um grande apresentador, com certeza. A luta dele é uma das melhores do jogo, na minha opinião, é claro. E eu acredito que ele poderia ter sido melhor aproveitado dentro da Rota Genocida, sabe? E falando sobre melhor aproveitamento dentro da Rota Genocida, e já puxo o gancho para o próximo personagem da lista. Eu vou dirigir depois de beber. Bem, 6º lugar, Asgore Demon. Nossa, Asgore Demon. Que personagem maravilhoso. A trilha sonora das Asgore Demon, a luta contra ele, pelo menos na rota pacifista e neutra, são perfeitas. Agora eu vou corrigir um erro que eu cometi no vídeo mais cedo, que eu falei que a vida de editorial tinha 4.400 pontos de vida, mas na verdade não. Ela tem 440 pontos de vida. É um erro completamente. E me desculpem por essa desinformação. Bem, prosseguindo, Asgore Demon, 3.500 de vida. Já começa tranquilinho, né? Ataque de Asgore Demon, 80 e defesa 80. Assim como eu disse, né? A força física dele, a questão física assim, é bem semelhante à editorial. Mas é literalmente a mesma coisa. O que muda entre eles é a vida e também, provavelmente, os poderes e a intenção de matar. Porque a força dele já é superior de praticamente todos os monstros de dentro de Undertale. A questão dele também é que ele tem bastante resistência e disciplina durante a batalha. Ou seja, você vê que ele tá lutando realmente ali. Mesmo que ele não queira lutar, ele ainda assim tem vontade de matar, porque ele precisa fazer aquilo para poder libertar todo o povo dele. Ele basicamente enfrentou humanos a vida toda, então ele sabe lidar com essas coisas. Se teve outras situações em que ele pode ter matado uma criança ou não, porque é incerto, né? Dentro do jogo fica incerto se ele realmente foi responsável por todas as mortes de todas as crianças humanas que caíram, ou se ele só foi quem finalizou, só quem armazenou a alma, porque pode ter sido qualquer outro monstro, né? Mas tudo que aponta é que foi o próprio Asgore. E claramente o que muda entre ele, a Toriel e ele, é a questão da intenção de matar. Porque dentro do jogo tem uma mecânica escondida, né? Uma mecânica que tem dentro do sistema, que é sobre a questão da intenção de matar. Que quanto mais a pessoa, monstro, criatura, flor, Darkman ou qualquer coisa que esteja nesse mundo tem a intenção de matar, o ataque se torna mais poderoso. Igual foi o que eu falei. A Toriel poderia nos matar com um golpe, porque o ataque dela é 80. Só que a intenção de matar dela é muito pequena. Ela não tem intenção de te matar, porque pra você ela é como um filho. Então ela não te mataria. Por isso que ela não te mata durante a luta, caso você consiga
fazer os três poupar e tudo mais. Enfim, Asgore é praticamente tudo o que a fandom fala sobre o Sans, só que um pouco diferente. Porque Sans realmente tem algumas coisas assim que aconteceu com ele, que ainda é incerto e apagado, mas provavelmente em Deltarune seremos respondidos. O Asgore perdeu a esposa, perdeu seus filhos, 2 filhos, né? Perdeu o Asriel e perdeu a Kara. Ele precisa ser cruel com humanos para que ele possa libertar todo o seu povo. Ele tem esse fardo de rei nas costas. Então ele realmente é um personagem que também é muito humanizado e que ele tem muitos problemas. Apesar de ser quase um dos top 5, ele não chega no nível dos top 5, mas não fica muito para trás. Ele é um monstro muito poderoso e daria um trabalho para muitos monstros, inclusive para o Thor ele daria um bom trabalho. Mas bem, o que eu tenho para falar sobre o Asgore é basicamente isso. Ele para mim é um bom pai e ele é um grande viúvo. Agora vamos seguir com a lista. Cara, essa é basicamente a minha personagem favorita de Undertale. Undyne, a Imortal. Pra mim, ela é top tier, mas na lista de 10 mais poderosos, ela fica em 5º lugar. Certo? Ela tem 23.993 de vida na forma imortal. Ataque é 99 e defesa é 99. Certo? De todos os monstros que foi apresentado até então na lista, ela é a que possui os status mais altos. Ela tem status mais altos até mesmo que Sans, né? Sans, nós sabemos que ele só tem 1 de ataque, 1 de defesa, 1 de vida. Então, basicamente, Undyne, se fosse considerar apenas status, ela seria literalmente o monstro mais forte, com, entre aspas, um poder que já é dela. O fator especial de Undyne é que ela tem a determinação em um nível que é quase, ou seja, é equivalente a de um humano. É tanto que por conta dessa determinação, ela se mantém viva mesmo quando era para ela morrer, que é justamente isso que acontece na Rota Genocida. E também na Rota Neutra, se você mata ela, ela volta um pouco mais forte. Se você mata ela na Rota Genocida, você mata ela literalmente com apenas um ataque. Quando ela salva o Monster Kid, você ataca ela e ela volta com a forma dela mais poderosa. Então, mesmo com um golpe fatal que literalmente tira toda a vida dela de uma vez só, ela voltou e continuou lutando. Uma curiosidade sobre Undyne é que ela é como se fosse um símbolo. Ela é um dos maiores exemplos de vontade dentro de Undertale. Ela literalmente estava lutando ao máximo para poder fazer aquele mundo viver, para poder libertar os monstros. Como só faltava apenas uma alma, ela ia incansavelmente em busca desse objetivo. Ela era imparável, realmente. Só que ela estava lutando contra Frisk, né? Frisk que tinha uma determinação gigantesca. Uma coisa que o pessoal teoriza é que, já que Undyne tem determinação e ela era bem determinada, equivalente a um humano, antes mesmo de Florey surgir, ela já existia. E também ela existia também após o sexto humano ter caído, né? O sétimo humano, na verdade, a sexta alma ter sido recolhida. Então, dentro do subsolo, ela era o monstro mais determinado, né? Até se onde se sabe de monstros que existem que têm determinação. Então, provavelmente, ela tinha controle sobre a linha do tempo nesse momento. Enfim, é só uma teoria. Mas Undyne
é realmente um dos melhores personagens de Undertale. Pra mim, ela seria basicamente a melhor personagem. Ela é forte, ela é incrível, ela é inspiradora e ela é a mestre de Papyrus, né? Papyrus é nosso amadinho. Bem, é isso que eu tenho para falar sobre Undyne. Ela é bem animada e eu até me vejo de certa forma nela. É só isso. Agora vamos para o top 4. Já começa a finalizar a lista, hein? Quem será que é o top 3? O que vocês estão achando até agora do vídeo? Vocês estão curtindo? Como que está o desenrolar do vídeo para vocês? Comentem para mim nos comentários a sua própria lista dos 10 mais poderosos de Undertale e o porquê, os motivos. Eu vou gostar muito de ler e ver vocês comentando nesse vídeo sobre isso. Tá bom? E agora vamos falar sobre ele. Ele, o pegador de casadas, o pegador de mães. Isso mesmo, Sans. No quarto lugar eu coloquei o Sans. Mas, Denk, você tá maluco? Sans é a gameplay mais difícil do jogo. Sim, realmente, ele é a gameplay mais difícil do jogo. A luta mais difícil é realmente Sans. Mas tem motivos para ele ser a luta mais difícil, principalmente na Rota Genocida. E também tem motivos para ele não ser top 1 e nem top 2. E sim estar em quarto lugar. E aí vamos começar a falar sobre seus status. Ele só tem um de vida, um de ataque e um de defesa. E graças ao Karma, que basicamente é de acordo com quantos pecados o inimigo tem, ele causa mais dano e também ignora a defesa do personagem. Ou seja, ele também tem dano contínuo sobre a situação. Então, basicamente, isso que torna ele muito poderoso na Rota Genocida. Seus feitos, ele meio que tem bastantes feitos até consideravelmente, né? Lutou contra o Frisk da Rota Genocida, level 19, e basicamente ele pode se esquivar infinitamente enquanto ele estiver disposto ao combate. Ele basicamente manipula os turnos, parece que ele faz vários turnos em um turno só, é tanto que ele até mesmo te ataca no seu próprio turno, é como se ele trapaceasse, sabe? Como se ele superasse as regras do jogo só para poder te atacar. E basicamente ele não luta contra o Frisk, a Frisk, ele luta sim contra o jogador, basicamente. E literalmente é o personagem mortal mais perigoso em um versus um. Pra mim, ele e o Undyne ali igualados, sabe? Basicamente isso. Claro que eu tô falando da Undyne na forma imortal, né? Na forma da determinação dela. Sans, eu precisaria de um vídeo bem mais extenso para poder falar um pouco sobre ele, né? O que eu posso falar sobre ele? Sans é nosso esqueleto guiadista. Ele tem um irmão mais novo, o qual ele carrega um amor profundo. E na Rota Genocida, ele acaba perdendo esse irmão por nossa culpa. E isso é um dos maiores motivos para ele poder lutar contra a gente. Sans, na verdade, ele carrega dentro de si, de certa forma, uma depressão grande. É tanto que durante a luta contra ele, ele fala sobre um lar que a gente desconhece. Que até então estamos teorizando que seja sobre Deltarune. Não se sabe se Sans é realmente de Undertale, até porque ele é um monstro que sangra. E os monstros que sangram é uma característica de Deltarune, onde a Suzy, após quebrar uma parte da profecia que ela estava vendo, ela sangrou seu punho. Enfim, para discorrer sobre o Sans, eu realmente preciso de um vídeo sozinho sobre ele, sobre sua solitude e sobre sua personalidade. Ele literalmente, quando ele perde o seu irmão, Papyrus, em uma rota neutra, ele desiste de tudo. Ele se torna alguém, entre aspas, imóvel. Ele não faz mais nada. Basicamente, ele não tem mais vontade de nada, porque ele perdeu o seu motivo de viver.
Sans é de fato um personagem muito triste, mas tem gente que acaba distorcendo um pouco essa tristeza do Sans e tudo mais. Porém, ele realmente é um dos personagens, se não for o personagem mais sofrido dentre Deltarune e Undertale. Eu coloco ele e Asgore como os personagens mais sofridos de Undertale, porque realmente eles passaram por coisas insuportáveis. Bem, com esse gancho, agora vamos iniciar o nosso top 3. Mas, brincadeirinha, gente. O nosso top 3 vai ter que ficar pro próximo vídeo, porque esse vídeo já ficou bem longo, né? 25 minutos, é um vídeo bem grande. Então eu vou separar o vídeo em duas partes, para poder ficar mais tranquilo de assistir. E aí, próximo vídeo, eu já vou trazer a lista do top 3, né? Top 1, top 2, top 3. O vídeo vai ter esse mesmo título, né? A lista dos 10 personagens mais poderosos de Undertale. Só que parte 2. E aí, fique aguardando. Na próxima semana vai sair. Beleza? Obrigado. Tchau, tchau.